Neste mesmo fervor, neste mesmo quebrantamento, eu gostaria que você tomasse posse da sua Bíblia e levantasse ela bem alto assim, porque nós somos a igreja da palavra. Olha só que coisa linda, ó. Ó, céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Se você puder agora, com muito temor e reverência, abri-la no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Eu amo cultuar a Deus. E gosto muito de cultuar a Deus com vocês. Porque aonde há o Espírito Santo de Deus, ali há liberdade. Não libertinagem, liberdade. Para adorá-lo. Os irmãos da igreja repararam que nós temos a presença de um grande amigo aqui da igreja, pastor Denilson Lima, uma bênção, né, irmãos? Uma das maiores autoridades escatológicas do Brasil e fora do Brasil. E eu estava conversando com ele hoje, estou falando assim, já está na hora de ter outro seminário do Apocalipse, amém, igreja? Tem muitos irmãos que não fizeram, pastor Denilson. Vamos organizar aí, escolher uma data, para o senhor trazer aquele seminário tão apropriado, né, para os dias de hoje, tem falado tanto de escatologia, né? Então, é uma oportunidade para você crescer na palavra de Deus. Amém? Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo 36. Os irmãos que encontraram, por gentileza, confirmem dizendo amém. A palavra do Senhor Jesus, que é eterna e nos abençoa, diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados,
porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor Jesus, nesta noite, nós queremos mais uma vez te adorar, bendizer o teu santo nome. Nós queremos mais uma vez te agradecer pela tua palavra, te agradecer pela tua revelação, pela tua aplicação em nossos corações, pela ação do teu Santo Espírito na tua palavra, que é viva, é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que separa as juntas da medula, a alma do Espírito, e é apta para discernir todo o intento do coração do homem. Esta palavra não volta vazia. Senhor, que o Senhor nos impacte, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos renove, que o Senhor, ó Pai, nos abençoe, que o Senhor nos salve, que o Senhor nos cure, haja no nosso meio, Senhor, para louvor e glória do Teu nome. Senhor, mais uma vez me coloque em Tuas mãos. Senhor, não posso fazer nada sem o Senhor, ninguém faz nada, por isso o Senhor não divide a Tua glória com outrem, a Tua glória é sua e exclusivamente Tua. Fala aos nossos corações, visita os irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo canal do YouTube, e que a mesma unção, a mesma graça que está sendo derramada aqui, invada os seus lares e todos sejam abençoados. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, e a amada igreja diz: por gentileza, tome o seu assento. Meus irmãos, nessa noite eu quero ministrar a palavra de Deus debaixo de do seguinte tema: o dia que o credor chega na sua casa. O dia em que o credor chega na sua casa. Nós acabamos de ler aqui alguns versículos que narram um fato real que o Senhor Jesus viveu no seu ministério. É impossível, ao ler estes versículos, não imaginar a cena. É quase que impossível você não se sentir levado pelo Espírito Santo de Deus para dentro daquela casa e imaginar aquele cenário onde uma mesa estava posta, um fariseu, que a Bíblia traz o seu nome, Simão, ali sentado na sua casa, e o Senhor Jesus sentado à mesa com ele. Os irmãos sabem que as mesas nos tempos de Jesus e na cultura do Oriente Médio é totalmente diferente das nossas. As deles eram muito mais desconfortáveis, as mesas eram baixas, não possuíam cadeiras, e o Senhor Jesus certamente sentou no chão, apoiou o seu cotovelo esquerdo na mesa, colocou seus dois joelhos para debaixo dela, seus pés ficaram para baixo. Eu não vou fazer aqui porque corre um sério risco do meu terno rasgar, mas você já consegue imaginar a cena. E ali servindo vários alimentos, e era muito comum também, naquela época, naquela cultura, que pessoas que não foram convidadas, por saber que alguém importante estava na casa, irmão Bruno, viessem visitar, ficassem na janela, ficasse até mesmo dentro da sala, não se chegava à mesa, mas ficava ali, irmã Amanda, para ouvir o que aquela pessoa tão ilustre ia falar, um profeta, uma profecia, né? E a fama de Jesus já corria, quem sabe uma cura. Então a casa estava cheia e outras pessoas estavam à mesa. E logo no começo dessa refeição, eles são surpreendidos com a entrada de uma mulher. Por isso que eu digo que é impossível não imaginar a cena, e seria de perda de muitos valores não imaginar esta cena acontecendo. E só a Bíblia tem este poder de nos trazer para dentro da história. A Bíblia diz que rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. Ele rogou. Ele fez um convite, ele persistiu.
Ô Senhor Jesus, por gentileza, vão na minha casa. Imagino Jesus com um monte de gente curando, pregando, Rodrigão. Imagina o ministério de Jesus super dinâmico, Jesus super focado, sem tempo a perder, e tal, e está lá o fariseu do lado. Pô, Jesus, vamos comer lá em casa, eu queria te receber lá em casa. Jesus está aqui pregando, está curando. E aí daqui a pouco chega Simão de novo, não esquece não, Jesus, nós vamos lá em casa comer, hein? E Jesus está ali, pá, levantando paralítico, fazendo aquele manto que só Jesus faz. Aí já chega Simão de novo. Jesus, por favor, hein? Já está tudo pronto lá para o senhor comer. E ele teve êxito, ele teve sucesso, porque persistiu, porque insistiu. A Bíblia diz que Jesus foi na casa dele. E aqui um encontro, um estímulo tremendo para de repente alguém aqui que está meio desestimulado a rogar, a clamar. Eu quero dizer para você que Deus responde aos clamores do seu povo. Até há um incentivo na Bíblia, irmã Andreica, de nós orarmos sem cessar, de nós clamarmos a Deus, nós batermos até abrir, buscar até encontrar. Deus te trouxe aqui nessa noite para já começar renovando as suas forças da sua vida de oração. E ele rogou, ele teve sucesso, ele teve resposta. Jesus foi para a casa dele. E ali no desenrolar daquela refeição, a Bíblia diz que uma mulher na cidade, uma mulher pecadora, sabendo que Jesus estava na casa de Simão, pegou um vaso de alabastro cheio de unguento e foi para lá. Enquanto o Simão fariseu rogou para Jesus ir lá, irmão Edmar, aquela mulher na cidade, uma mulher pecadora, teve acesso à informação. E ela então foi rapidamente na sua casa, pegou um vaso de alabastro, que era um vaso composto de uma pedra mais frágil que o mármore, às vezes translúcidos, produzido em Damasco, capital da Síria, lugar em que o apóstolo Paulo se converte. Cheio de unguento caro produzido em Tarsis, da Cilícia, um perfume caríssimo, segundo alguns historiadores, equivalente ao salário de um ano de um trabalhador. Tudo, de repente, que aquela mulher possuía as suas riquezas. Ela, sabendo que Jesus estava lá, pega esses vasos, tinha um gargalo grande, e diferente dos perfumes hoje que você usa e tampa, este vaso de alabastro, você quebrava o gargalo dele, e quando você quebrava, todo o líquido tinha que ser usado, porque senão perdia a sua essência, o seu perfume. Então ela pega isso e ela vai naquela casa. E a Bíblia diz que ela entra. E ela entrando, ela não procura um lugar de destaque na mesa. Ela entrando, ela não busca a cabeceira da mesa. Ela entrando, ela não busca sentar imediatamente ao lado de Jesus, coisa que os próprios discípulos entraram numa pequena contenda. Os filhos de Zebedeu, João, o apóstolo do amor, e seu irmão, trazem a mamãe para falar com Jesus: Senhor Jesus, quando tiveres no teu reino, bota meus 2 filhos, um do lado do outro. Aí Jesus: você está me pedindo isso? Eles aguentam beber o cálice que eu vou beber? Então ela não faz exigência nenhuma. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: meu irmão, diante de Jesus, ninguém faz exigência nenhuma. E ela vai por detrás. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ela foi para detrás de Jesus, entendendo a autoridade de Jesus na vida dela, entendendo que andando atrás de Jesus, aonde Jesus ia, era o melhor caminho para ela ir, tornando uma seguidora de Cristo. Um ato de humildade, uma expressão de total dependência de Deus, que deve ser a nossa atitude, porque nós somos totalmente dependentes dEle. Nos enganamos quando entendemos que somos autossuficientes, nos tornamos arrogantes quando achamos que somos bons em alguma coisa, mas Jesus é mestre em nos ensinar quão pequeno nós somos e como dependente deles nós somos.
Então ela chega por detrás. E chegando por detrás de Jesus, a Bíblia diz que ela se lança aos pés de Jesus. E ela, chorando, vai molhando os pés de Jesus com as suas lágrimas. A palavra de Deus diz na epístola que Paulo escreve aos Coríntios, que as coisas espirituais só se discerne pelo Espírito, porque o crente é meio doido. O crente, quando está feliz, ele chora. Você já foi num culto que o irmão recebeu aquela bênção, ele está achando, aquela irmã, irmão, com aquele rímel barato, ela começa a chorar, e começa a ficar aquela mancha preta na cara dela, e quanto mais ela tenta limpar, mais ela suja a roupa. Aí quem não entende nada, olha assim, meu Deus, deve ter alguém morrido nessa casa. O marido foi embora, o filho foi embora, e a irmã está fazendo um culto de ação de graças para Jesus. Agora tem muitas vezes que o crente está dando glória, está dando lugar, está marchando com o varão, você fala, esse aí está dando culto de ação de graça. Não, ele está na prova. O crente, quando está na prova, ele sorri, e o crente, quando está recebendo bênção, ele está chorando. Só quem é espiritual discerne essas coisas. Então você precisa entender que a raiz, a essência das lágrimas daquela mulher não tinha nada a ver com emoção. Ai meu Deus, Jesus está aqui, uau, consegui entrar. Não, ela estava chorando, porque ela antes já tinha ouvido Jesus pregar, ela já tinha antes ouvido Jesus ministrar a verdade do Evangelho, as boas novas, que desrotula o homem, que faz o homem nascer de novo, quando se arrepende dos seus pecados e quer começar uma vida diferente com Jesus. Essa expressão mulher pecadora do grego nos sugere que ela era uma prostituta, nos sugere que ela era uma prostituta, uma mulher rotulada, uma mulher de má fama. Mas ela, ao encontrar Jesus, falou assim, eu pego a sua má fama e pego para mim, agora pega a boa fama e no meu nome segue, vem uma vida nova. Isso impacta ela, porque ela percebeu que havia um homem que não olhava para ela apenas como um objeto sexual. Havia um homem que não olhava para ela com um preconceito de quem ela era. Havia um homem que a amava ela. Havia um homem que deu uma oportunidade para ela recomeçar. E isso para ela é impossível numa sociedade judaica. Então aquilo mexe com aquela mulher, porque ela está diante do Filho de Deus, e ela tem esse discernimento. Então ela, por detrás, como um ato de reverência, se lança aos pés de Jesus, e começa a chorar, de alegria da alma, salva. Ela começa a derramar lágrimas, que o Espírito Santo entende muito mais do que muitas das vezes, muitas orações que fazemos, com palavras tão difíceis, onde a nossa mente está num lugar, o coração está no outro, significa nada para Deus. Mas uma lágrima sincera que sai do olho do Filho de Deus, o Espírito Santo sabe cada palavra que é mencionada numa lágrima. Ah, irmão, só quem já chorou aqui na presença de Deus está entendendo o que eu estou te falando. Só quem já chorou diante da presença de Deus, ele respondeu o seu choro, sabe o que eu estou falando aqui. Ah, ele discerne as suas lágrimas. Ah, quão bom é chorar nos pés de Jesus, melhor do que no colo da esposa, melhor do que no WhatsApp com um amigo, melhor do que no médico, no psiquiatra. Deus usa, é bênção. Não há lugar melhor para chorar do que nos pés de Jesus. Mas o choro dela era de alegria, e ela chorava, e ela beijava os pés de Jesus, a parte mais impura do corpo de um homem. Me faz recordar o que o apóstolo Paulo fala à igreja em Roma: ó, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. E ela beijava os pés de Jesus, e com seus cabelos ela enxugava. Uma mulher judia, ela não soltava o seu cabelo na frente de homens, era desonroso. Mas ela, diante de Jesus, ela não tinha vergonha de usar os seus cabelos como a toalha dos pés de Jesus. Isso me ensina que eu não posso ser apenas um adorador dentro da casa do Senhor.
Isso não me ensina que eu tenho que esconder os meus cabelos como uma figura de linguagem, esconder quem eu sou lá fora. Independente de quão grandes sejam as pessoas que Deus está me conectando, eu preciso soltar os meus cabelos, eu preciso assumir a minha identidade, eu preciso dar glória, não mudar o meu linguajar, é glória a Deus, a paz do Senhor, fala aí vaso, Deus te abençoe, Deus está comigo, glória a você que sou crente até o tutano, eu amo Jesus, Ele salvou, é vida na vida, coração circuncidado. Mas muitas das vezes nós somos uma coisa dentro da igreja e lá fora nos escondemos, temos medo de assumir quem nós somos diante do Senhor. É a coisa mais honrosa que você pode ser, é um filho e uma filha de Deus, irmão. Não deixe o mundo te oprimir acerca disso. Faça como esta mulher, ela soltava os seus cabelos, eu sei quem eu sou. E ela enxugava os pés de Jesus. E aí a Bíblia diz que quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo. Falar consigo. Muitas vezes só em pensamento. Outras vezes a gente até pronuncia. Olha o que esse santo falava. Se este fosse profeta, saberia qual é a mulher que ele toca, pois é uma mulher pecadora. Interessante que a Bíblia deixa bem claro, quando isto viu. A Bíblia está tratando aqui algo muito mais profundo do que a capacidade dos sentidos da visão, de você ver uma cena. A Bíblia está aqui tratando algo muito mais profundo de enxergar ou não enxergar, de ver e não ver. A Bíblia está falando acerca da nossa opinião diante das coisas que vemos. Porque a Bíblia diz que os nossos olhos são a janela da nossa alma. A Bíblia chega a dizer, se os teus olhos são bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos são maus, todo o teu corpo será mau. Muito mais do que apenas uma captação de imagem, mas o que processa lá dentro. E nós processamos a mesma imagem, muitas das vezes, de formas diferentes. Nós processamos, chegamos a uma interpretação de algo que estamos vendo, fundamentado nos nossos valores, na nossa história, na nossa crença, naquilo que é relevante para nós. E aquele homem, quando viu aquela cena, e quando a gente formata algo que a gente vê baseado nos nossos valores, que nós somos, nós emitimos uma interpretação, uma opinião, mas na realidade nós estamos revelando nas nossas opiniões acerca dos outros, quem nós somos na verdade. Na realidade nós estamos revelando quem nós somos, você vai ver isso. Quando ele olha aquela situação do Senhor Jesus, com aquela mulher da cidade, pecadora, beijando o pé de Jesus, chorando, enxugando os cabelos, ele olha, se esse homem fosse profeta, ele não deixaria essa mulher tocar nele. É isso que ele quer dizer. Porque uma prostituta tocar num profeta, ou num sacerdote, ou alguém próximo, um judeu próximo das festas judaicas, que tornava ele impuro. Então ele julga Jesus por conta da situação, mas na realidade o seu julgamento revela quem ele é. Porque aquele homem jamais convidaria aquela mulher na casa dele. O Simão fariseu jamais deixaria aquela mulher encostar nele. Mas o problema é quando a gente olha para Jesus do prisma nosso. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele, irmão, Jesus é diferente de nós. E você devia dar um glória a Deus. Já pensou se ele fosse igual a nós? Que problema ia ser? E esse problema de visão não é só esse homem que teve. A Bíblia diz que quando Deus rejeitou Saul, falou ao seu profeta Samuel, vai e enche o vaso de azeite e vai lá que tu vai ungir numa tribo belenita, na casa de Jessé, o novo rei de Israel. E a Bíblia diz que Samuel chegou e organizaram uma mesa também. E Jessé chamou todos os seus filhos.
E quando Samuel viu o primeiro, irmã Lorena, com a sua visão, a sua interpretação de qual é o modelo ideal de um rei, ele falou, esse aqui é Eliabe. O bicho é pescoçudo igual Saul, porque a Bíblia diz que depois dos ombros não tinha nenhum homem igual Saul, ele devia ter um pescoço de uma girafa. Ele viu Eliabe que era pescoçudo também, olha aí, é o modelo, é o padrão de rei. E quando ele ia se precipitando, por causa da visão dele, do modo que ele crê, dos valores dele, o que ele acha importante para alguém que é rei, o profeta de Deus, ele ia ungir, Deus fala com ele, Samuel, Samuel, deixa eu te falar, meu amigo, eu não vejo como o homem vê. Ah, já te viram como o pior da família, já te viram como não vai dar jeito, já te viram não confiável, já te viram do mau caráter, já te viram de várias coisas, mas Jesus não viu como te viram. Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê a aparência, para formatar opiniões, interpretações e expor quem você é na realidade, os seus critérios, mas eu olho o inteiro. Então, Jesus que sonda os nossos corações, vendo aquele homem interpretando aquela situação, na realidade se revelando. Ele julga Jesus por ter deixado aquela mulher se aproximar e fazer aquele ato de adoração para ele. Ele julga Rodolfo, porque ele jamais deixaria aquela mulher encostar nele. Então, quando a gente tem um problema de visão, não de captar uma informação, mas de entender as coisas diferente de como Jesus entende, Jesus trata isso diferente. Jesus não trata curando a visão como Jesus curou do cego no tanque de Betesda, de Bartimeu. Ele trata esse problema de visão que não está nos olhos, porque os olhos estão captando a informação, mas ele trata o coração de uma forma diferente, ele trata com a sua palavra. Enquanto o homem estava vendo, emitido um julgamento, olha o que a Bíblia diz. Simão, uma coisa tenho a te dizer-te, Jesus cura através do poder da palavra. A palavra de Deus que cura o homem, a palavra de Deus é que nos confronta, a palavra de Deus que revela quem nós somos. Olha que coisa, aquele homem, por ser um fariseu, um religioso, ele perde toda a noção do que é valioso para Deus, ao ponto de desprezar uma mulher porque era pecadora, com medo de não se purificar, e Jesus veio para os que estavam perdidos. Então Jesus, eu tenho uma coisa para te dizer. Fala das palavras de Jesus, fala da palavra de Jesus que nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. É conhecer, mas não apenas ler, conhecer ela habitar. Davi disse, cravei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então Jesus começa a tratar a visão daquele homem com a sua palavra. E ele conduz o homem para uma história. E aí vem o tema da mensagem, quando o credor chega na sua casa. Aí ele disse, dize a mestre. A Jesus disse, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Através da palavra de Jesus, Jesus está alinhando o coração daquele homem com o coração de Deus, com a parábola de uma história para ele entender como o coração de Deus se move. Agora é interessante que Jesus falou assim, havia um certo credor. Existe um credor, irmãos. E aonde existe um credor, é porque existe um devedor. Na realidade, você está sentado do lado de um grande devedor. E você até podia, para não perder o costume, olhar para o irmão que está do seu lado e diga para ele, você é devedor. E o credor está aqui. Fala com ele, não sai correndo não. Não sai correndo não, porque o credor está aqui, fique tranquilo. O credor está aqui. Aonde há um credor, existe um devedor. E Jesus, na sua sabedoria, fala de 2 devedores. Que na realidade Jesus estava falando de quem? Do Simão e da mulher. Porque como ele emitiu um julgamento acerca de Jesus, na realidade, revelando como ele vê as coisas,
Jesus entendendo como ele vê as coisas, Jesus, agora eu vou ensinar como que eu vejo as coisas. Eu estou aqui, eu sou o credor. Tem 2 devedores. Um deve 500, certamente aquela mulher pelo seu estilo de vida. Uma mulher muito pecadora. Mas havia também outro devedor, um que devia 50. E esse é você, Simão. Jesus tão fino, tão nobre, tão leal, que nem precisou. Porque ele já foi entendendo, já foi se identificando. Há um certo credor e tem 2 devedores. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A palavra do Senhor diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, com exceção de pastores. Pastores não pecam. Pastores recebem uma unção tão extraordinária, tremenda no Santo dos Santos, que eles já não andam mais, eles já flutuam. Eles já enxergam tudo de muito diferente. O anjo do Senhor, ele nos impede de fazer qualquer coisa de errado, é uma coisa extraordinária. Você devia buscar isso para a sua vida. Não, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, do relacionamento com Deus. Porque o salário do pecado é a morte, queridão. Pecado não é como a igreja gera o terror na vida dos membros da igreja, para obedecerem conforme o pastor quer. Não, isso aí é desculpa de quem não ama a sua vida. Porque a Bíblia tem todas as listas de pecado, e pecado é doutrina, e doutrina ela era atemporal. O que era pecado ontem, o mundo pode estar super moderno, conectado, continua sendo pecado hoje. E eu tenho uma notícia boa para te dar, continuará sendo pecado amanhã, independente do nível de degradação, depreciação de valores e de inversão de valores que a sociedade promover na terra. O que era pecado na Bíblia, continua sendo pecado hoje, continua sendo amanhã. E o salário do pecado é a morte, do grego separação eterna de Deus. Pecado é coisa séria, pecado gera uma dívida. Existe um credor que estava ali, mas existe um cobrador. Existe um credor, porque todo pecado, em primeiro lugar, é um pecado contra a autoridade de Deus. Porque quem estabelece o que é certo e errado é Deus. Quando a gente faz uma transgressão os mandamentos de Deus, qualquer pecado que seja, em primeiro lugar, este pecado é contra a autoridade de Deus. Então ele se torna o credor. Mas infelizmente existe um cobrador, um acusador. Satanás. Pecado é coisa séria. Havia 2 credores, dívidas diferentes, vidas diferentes, caminhadas diferentes. Um pecou 500, devia uma dívida maior, certamente no contexto da parábola que Jesus está ensinando aqui, pecou mais. O outro deve 50, pecou menos. Mas independente do tamanho da sua dívida, devedor, fala para o pastor, a sua também, pastor. Mas a igreja fala com o maior prazer quando a gente fala assim do pastor. Rapaz, a igreja tira a máscara, baixa a máscara, fala, hein, irmão, vocês gostam, né? É a nossa. Independente se a minha era 1000. Paulo se autocondenou no SPC do céu. Porque dos pecadores eu sou o maior. Que ele quis dizer, a maior dívida é a minha. Eu sei que a minha dívida é muito alta. Mas se a sua é muito baixa, depende da sua caminhada, da sua história, da sua vida de santidade. Mas existe uma coisa, apesar da diferença do valor que devemos, uma coisa nos iguala. Pergunte, o que, pastor? Nem eu, nem você temos condição de pagá-la. Você pode dever um só, eu posso dever 1000. Você não consegue pagar um da sua dívida. É o que Jesus disse. E não tendo eles com o que pagar. Porque pecado a gente não consegue pagar, irmão. Pecado não se compensa com obras. Pecado não se compensa
com ofertas, com dízimos. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. Pecado derrama sangue, e por isso requer sangue. E não é qualquer sangue, não pode ser um sangue impuro para pagar sobre algo impuro. Tem que ser algo santo para pagar algo que é impuro. Então eu e você não temos capacidade de pagar essa dívida. Mas a Bíblia diz aqui que este credor perdoou-lhes. Não, você não entendeu, deixa eu falar para você. Este credor perdoou-lhes. Se esses dois homens simbolizam toda a humanidade, e se os dois foram perdoados, a Bíblia está dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo foi para perdoar todos os pecados. Porque assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto para todo aquele que nela vê não pereça, assim o Filho do Homem, importa o Filho do Homem ser levantado, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele perdoou. Jesus perdoou. Jesus perdoou. Não tinha jeito para você, camarada. Florzinha de Jesus, não tinha jeito para você. Não tinha jeito para mim. Mas o credor chegou na sua casa e você pensou em sair correndo, não foi para cobrar a dívida. Foi para te perdoar da dívida. Só que existe uma realidade na vida. Muitas das vezes você é o anfitrião de alguma coisa ou de alguém, mas você não recebe a bênção que você deveria como anfitrião, porque você não dá devida honra a quem você recebe. Simão, quando olhou para Jesus, sendo amado, adorado pelaquela mulher, não é profeta. E depois, quando Jesus disse para ele, tem algo para te dizer, ele falou, fala, mestre. Aquela mulher que era pecadora, sabia muito bem de onde que ela estava, ao ponto de pegar o vaso de alabastro de unguento, quebrar o gargalo e derramar nos pés de Jesus, tudo o que ela tinha. Mas o anfitrião não. O anfitrião não sabia que o credor estava lá para perdoá-lo. Depois que ele rogou tanto para Jesus ir lá, sabe o que ele queria de Jesus? Um momento para fazer uma discussão teológica, ou dizer, pô, recebi Jesus lá em casa, hein? Jesus comeu nessa mesa. Mas Jesus estava lá para fazer algo mais profundo na vida dele. E aquela mulher que nem era anfitriã, que entrou naquela casa, ela estava recebendo a bênção dela, porque ela sabia. Sabe o que isso revela? Porque o anfitrião, muitas das vezes, retrata você. O anfitrião era um fariseu, um homem religioso. E eu não estou usando um termo aqui como um termo pejorativo. Um homem que conhecia a Torá, que conhecia a Taná, o Antigo Testamento todo, um homem que guardava ritos, cria na tradição oral dos ensinos. Eles eram muitos radicais, os fariseus, em guardar, que jejuavam, mas ele conhecia muito bem da obra de Deus. Ele servia muito bem a obra, mas não conhecia o Deus da obra. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, irmão, você conhece bem a obra? Bênção. Já conheceu o Deus da obra, o dono da obra? Porque o manto é conhecer o dono da obra. Porque se você serve na obra sem conhecer o dono da obra, complica. Mas quem conhece o dono da obra quer servir na obra. Aí é diferente. Então, ele fala, ó, foi perdoado. Agora me diz aí, quem vai amar mais? A Jesus já está curando a visão do homem. Ele já viu que o negócio ficou ruim para ele. Que na opinião dele, quem tinha maior dívida? Quem era mais pecadora? Maior dívida, maior pecador. Na visão dele anterior, quem era o maior pecador? A mulher. Quando Jesus começou a contar a parábola, ele falou, 500
Em umas traduções está aí denário, né? 500 denários na sua Bíblia. Denário é uma moeda de prata romana equivalente a um salário alto de um dia. Então a mulher devia quase 2 anos de tudo que ela ganhasse sem os juros que tinha na época. Eu sou 50, eu dá para pagar fácil, eu sou um fariseu, eu devo ter um dinheirinho pago. Mas quando Jesus começou a falar para ele, agora fala para mim, qual deles amará mais? Aí alinhou a visão dele. Eu tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Aí ele começou a enxergar diferente. Sabe o que Deus te trouxe aqui nessa noite, irmão? Para você começar a enxergar diferente algumas coisas. Mas diferente como, pastor? Começar a enxergar com os olhos de Cristo. E aí eu vou começar a pregar agora, você me dá licença. E isso não é um jargão de pregador. Porque o propósito dessa mensagem vai chegar agora. Porque se eu fizesse uma arguição aqui com todos aqui acerca de você citar para mim um texto bíblico que revela o amor de Deus para com os homens, desde o berçário dessa igreja, que criança aqui não vem ver DVD de Aline Barros, não. Há técnicas lúdicas, vem estudar a Bíblia com tarefas, eles aprendem Bíblia aqui. Tem o culto das crianças, é louvor, é oferta, é Pentecoste, é palavra, é forte. Todos nós saberíamos dizer um texto bíblico acerca do amor de Jesus, porque a Bíblia é recheada de texto que revela quanto Deus te ama, irmão. Quanto Deus te ama. Você não tem ideia de quanto Deus te ama. Deus te ama mais do que você se ama. Só para você entender um pouco, é imensurável, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Porque quando o cobrador começou a ficar assanhadinho, que ele é o acusador, Deus Pai falou assim, vem cá Jesus, eis-me aqui Pai, chegou a hora, beleza, entendi tudo, me manda que eu estou nessa. Não foi um plano B, porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já havia sido morto antes da fundação da terra. Jesus sempre soube, porque ele estava na criação que Adão ia cair, o Cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. Jesus já sabia que o seu ministério era por amor a você. Calar a boca do cobrador, falando, a dívida está paga, ser o nosso remidor. Todos nós saberíamos falar muitos textos acerca do amor de Deus para conosco. Mas fala assim, Deus não veio falar isso com a gente. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Deus veio fazer uma pergunta para você, porque quando o tempo eu já vou no versículo 47. Por isso te digo, que os seus muitos pecados, o de 500, a dívida de 500, lhes são perdoados, porque muito, Deus me trouxe aqui nessa noite, não para falar do amor de Deus para o homem, mas perguntar para os filhos de Deus, como que está o seu amor por Deus? Como que está o seu amor para Cristo? Será que você se transformou num fariseu como Simeão? Você obedece o costume? Você não chega atrasado, você dá o seu dízimo? Você tem uma boa performance ali, serve com alegria? Mas o que está lá dentro do seu coração, às vezes é um reconhecimento, uma consagração, uma meritocracia, ou um alívio na sua consciência. Pertenço à igreja, fui lá dia domingo, glorifiquei, menti muito, porque C.S. Lewis diz que o crente mais mente é na hora do louvor, né? Abro mão dos meus sonhos, abri mão dos meus planos. Aí o teu plano era comer uma pizza do final do culto. Aí o pastor Márcio fala assim, irmãozão, me ajuda aí, cara, vamos botar as cadeiras no lugar? Você cantou antes, abro mão dos meus planos, quero uma pizza. Aí você fala, não, pastor Márcio, eu tenho que acordar cedo amanhã. Tem não, você vai comer uma pizza. Então a hora que a gente mais mente é quando a gente adora a Deus. Mas e o amor? O amor por Jesus. E essa parábola mostra claramente a diferença de quem ama e de quem não ama na mesma casa. Porque muito amor
porque muito dos seus pecados foram perdoados, por isso que muito ama. Jesus apresenta aqui, irmão Patrício, uma relação direta entre a nossa consciência de quão pecadores éramos, com o amor de Jesus por nós. Olha o que Jesus diz aqui. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Há uma relação direta da nossa consciência, de entender como você não valia nada. Se ficar com raiva, vai embora e não volta mais. Porque tu não valia nada mesmo, muito menos eu. Muito menos eu. Só que no decorrer da nossa caminhada de crente, a gente se reveste como esse Simão fariseu. A gente se esquece, a gente começa a achar que é bom demais, porque a gente é crente, tem 20 anos de igreja. A gente começa a achar porque a gente fala em mistério, Deus mostra anjo, você profetiza. Ei, como está o seu amor? Não estou falando de instrumentalidade, eu estou falando de espiritualidade. Como está o seu amor? O seu amor, ele é proveniente da consciência de quão pecador eu era. Quando eu me lembro o tamanho da minha dívida, de quem eu era, um blasfemador, um perseguidor, falava mal de pastor, falava que pastor era ladrão, o que Deus fez comigo. Não fale mal de pastor, Deus vai te chamar ao pastoreio. Eu falava que crente era preguiçoso, só abria a boca para falar besteira, não conhecia nenhum crente, nunca tinha entrado na igreja. Perseguia, falava cheio de pecados, que eu não vou ficar citando para você entender um pouquinho do tamanho da minha dívida, porque eu não tenho orgulho dela, mas eu ainda tenho consciência dela. Eu sei que quando eu olho para ela, tem ali um carimbo escrito pago, de vermelho, escorre um negocinho assim que é sangue. Mas eu nunca me esqueço de onde Jesus me tirou. E quando eu me lembro disso, eu não consigo no culto não me ajoelhar, não me prostrar, não chorar na presença de Deus. Eu não consigo vir segunda dentro da casa do Senhor para performar alguma coisa, para ser ator de alguma coisa, ou para bater continência para alguém, ou para alguém fingir que eu estou servindo, eu fingir que estou servindo alguém, fingir que sou crente, saio daqui, acabou o culto, vou de madrugada na pornografia, vou ali fechar contratos que não agradam a Deus, vou ali enganar os outros, blasfemar, murmurar, tratar mal a mulher, os filhos. Ah, irmão, você é um crente porqueira. Me desculpa, aqui é a Assembleia de Deus. Mas eu tenho que me lembrar da minha dívida impagável. E que para pagar essa dívida não foi o Safra, nem o Santander, nem foi o Banco do Brasil, nem foi família que vende tudo ali para acabar o vício de um filho viciado e tal, que dá tudo. Não foi não, amado. Foi o pai, chamou, vem cá filho, chegou a hora, ele falou, estou pronto pai. E ele vem, abre mão da sua glória, de ser Deus. Você acha que você é humilhado, irmão? Você não é humilhado nada, irmão. Ser humilhado é você ser Deus e falar assim, beleza, me faz criatura agora. E você ser gerado como um bebezinho pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher, Maria. E para de ter problema de falar de Maria, ela não é cheia de graça, ela não subiu ao céu, João 3,13, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. E ela não subiu em carne nem osso, estão te enganando se falaram isso, porque a Bíblia diz que nem carne nem sangue herdarão o reino do céu. Mas ela não era qualquer mulher. Você acha que Deus ia escolher qualquer mulher para plantar o filho dela? Mas para por aí, era uma serva e pronto, acabou. Pelo Espírito gerar nela, ser perseguido, ter que ir para o Egito com José e voltar, crescer, e o diabo ali jejuar 40 dias e tal, e juntar 12 homens, complicado igual nós. E junta e treina e multiplica pão, multiplica peixe, ressuscita e não deixam descansar o homem vai, e quando chega na hora H, todo mundo o abandona. E ele numa coroa de espinhos, saindo da fortaleza Antônia, do lado do tanque de Betesda, começa a sua via dolorosa em Jerusalém. Carregando uma cruz, que é o símbolo da minha dívida. Porque a Bíblia diz que Jesus cravou naquela cruz a cédula que era contra mim. E você vem tirar onda aqui de crente, irmão, você veio no lugar errado, camarada.
Você veio no lugar errado, meu amigo. Ou você se prostra diante do Senhor e se arrepende e retorna ao primeiro amor hoje. E começa a lembrar da tua dívida, que Jesus teve que ir para a cruz, com a coroa de espinho, ser crucificado nela. Não por causa do diabo, irmão, mas por causa do Pai, porque o Pai estabeleceu essa regra. Agradou o Pai a moê-lo, está no livro do profeta Isaías. Só que a igreja que fica só na cruz é a igreja da sexta. A fonte de vida é a igreja do evangelho completo. Ela sai da sexta, no sábado, no domingo Jesus vai lá no mundo dos mortos, chega botando moral, me dá a chave. Aí o pastor podia entrar aqui, quebrar tudo, né? Dar a chave da morte, do inferno, volta. Nós somos uma igreja do domingo, ele ressuscitou. O sepulcro está aberto, ele não está lá. Para perdoar os nossos pecados. Tudo isso por uma coisa só, para pagar a sua dívida. Agora, se você não consegue amar alguém que faz isso por você, está difícil para você, irmão. Está difícil para você. Porque nessa relação da consciência do perdão com amor, da parte de Deus, Deus amou, por isso se sacrificou e perdoou. Da parte do homem, por sermos perdoados, amamos. Porque quem pouco ama, é porque pouco foi perdoado. Mas quem muito ama, é porque muito foi perdoado. E eu quero convidar a ficar de pé só quem foi muito perdoado aqui. Se coloque de pé, por gentileza. Aí, se eu fosse Simão, eu queria a unção como aquele pássaro grande, aquele ave grande, que corre, nego até monta nele para correr, que tem um pescoço grande. Avestruz. Eu queria a unção do avestruz, se eu fosse Simão. Eu ia cavar um buraco e enfiar minha cara, depois que Jesus explicou tudo isso. Só que Jesus pegou ele. Vem cá, presbítero. Tiagão, é mais fácil, Tiagão, você está aí com a guitarra de fogo. Aí Jesus pega Simão e fala assim: tá vendo aquela mulher? Tipo assim, antes você viu, achou que nem profeta eu era, que a mulher é muito pecadora. Você está vendo ela? Os muitos pecados dela foram perdoados. Porque ela muito ama. Porque eu sou o credor. Sabe o que Jesus está falando conosco aqui? Está falando para você. Que Ele te ama. Que Ele pagou sua dívida. E que você, como aquela mulher que começou, porque no começo do texto fala assim, uma mulher na cidade, muito pecadora. Quando Jesus se dirige para a mulher, vixe, aquela mulher, dignidade. O Evangelho dá para a gente dignidade. Eu entendo que Jesus te trouxe aqui hoje, irmão. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Ou você que nunca entregou sua vida para o Senhor Jesus. Jesus está falando assim, eu paguei a sua dívida. Vem para cá que eu quero te dar dignidade. Se você se arrepende dos seus pecados, porque o meu apelo é muito justo, para ter uma eficiência na sua vida espiritual. Porque aquela mulher se arrependeu dos seus pecados, por isso que ela veio por trás. Quem sou eu de ir pela frente de Jesus? Eu sou uma prostituta, Ele me falou que me ama, que quer me ajudar. Eu vou por trás devagarinho, cheguei agora, não dá para sentar na janela. E com humildade chorava, porque ela reconhecia os seus pecados e sabia que Jesus tinha pagado a conta.
Então o meu convite aqui nessa noite é para alguém que entende que precisa voltar para Jesus hoje, que se arrependeu dos seus pecados. E a gente não tem nada a ver com pecado, porque não existe Big Brother Gospel. Deus não me deu uma cadeira de juiz, eu sou pastor, quem julga é Deus. Pastor alimenta, protege e apacenta. Nós não estamos aqui para arrancar o joio junto do trigo, senão você vai fazer besteira, você vai arrancar o trigo junto. Eu estou aqui para te amar, para te receber. E se essa palavra tocou no seu coração e você quer voltar para a presença de Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Nós vamos adorar um hino. Eu não estou preocupado com quantidade. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas nunca perca as oportunidades que Deus nos dá. Nós vamos adorar um hino bem piano, porque eu vou ministrando. Se tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para a presença de Jesus, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui na frente. Vem, eu estou te esperando. Ele pagou a conta. Cadê você? Vem recomeçar. Vem recomeçar. Ele te ama. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito. Vem, eu estou te esperando. O credor está aqui para te dar a quitação. Ele está aqui. Estou te esperando. Uma vez eu fui numa cruzada evangelística no Ceará, no estado do Ceará. Fui convidado para pregar lá. E eu acabei de pregar lá. Hein? E aí um homem chegou para mim e falou assim, querendo afrontar a obra de Deus. Olhou dentro dos meus olhos e falou assim: por que todo crente é ex-corno, é ex-empresário? Aí o Espírito Santo começou a desenrolar um rolo, que eu estava diante de um corno. Aí eu olhei dentro do olho dele e falei assim: ainda bem que você entendeu bem. Agora o que eu te digo? O que é melhor? Ser um ex-corno com Jesus do que ser um corno sem Jesus? Estou te esperando. Não é ninguém, não é nenhum corno não, tá? Derruba muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu estava pregando numa conferência de missões no Egito. E entrou um homem que eu não posso pronunciar o seu nome, para não colocar a sua vida em risco. Ele era um ex-militante do Estado Islâmico, porque a mente filosófica e pensante do islamismo é o Egito. E quem financia são os Emirados, Abu Dhabi, Dubai. São quem financia o islamismo no mundo.
Chegou aquele homem todo troncho, sem conseguir andar, cheio de algum problema. Você vê que é um cara que, tipo assim, foi atropelado por um trem, e deram umas costuradas nele lá, e eu não aguentei, eu fui até ele e falei assim: irmão, o que aconteceu com você? Ele falou assim: eu era do ISIS, eu era do Estado Islâmico. E eu estava preparado para um ataque terrorista na Holanda, em Amsterdã. E eu tive um encontro com Jesus. E eu me converti. E minha família viu que eu mudei. Eu já não queria mais para a mesquita com o imã para adorar Alá com o Corão. Eu tinha que ir nas madrugadas pela internet, porque eu não podia ter uma Bíblia, pesquisar sobre os passos da fé, de quem era Jesus. Só que o meu irmão viu e denunciou para o meu pai. E eu estava dormindo um dia, e uns 10 primos meus, o meu pai e o meu irmão, entraram no meu quarto com porretes e começaram a me espancar. O próprio pai, o irmão e primos, a própria família, porque é uma vergonha. E depois de me dar um susto, me dando espancando, falaram assim: a gente para com isso tudo agora, se você apenas negar Jesus. Aí ele olhou e disse: como posso eu negar este Jesus tão bom comigo? E eles continuaram me batendo. Eu pensei que ia morrer, mas eu vi Jesus. Ele disse para mim: fique tranquilo, você não vai morrer, porque você não me negou. Não ame pouco Jesus, não se engane não, ame muito Jesus. Coloque a mão no seu precioso coração, vocês que vieram aqui na frente. Por isso que eu tenho pedido assim muita graça de Deus para cuidar de crente no Brasil. Eu tenho pedido: Senhor, me dá graça. Porque você começa a se relacionar com as situações dessa e vê o besterol que muita igreja brasileira vive. Eu tenho que pedir de Deus graça. Eu estou acostumado a ver gente que viu o marido ser degolado, mas não negou Jesus. Eu estou acostumado a ver gente que foi abusado sexualmente, e o marido quis negar, e a mulher falou: não, não nega não, porque a única coisa que nós temos é Jesus. O que vocês estão fazendo aqui na frente é muito sério, mas é a melhor decisão que vocês podem falar, entregar a sua vida para Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 que com o coração se crê para a justiça, mas com os lábios se faz confissão para a salvação. Então eu vou pedir que você repita uma oração comigo, que só externa a sua fé pública. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, diante de Ti, eu confesso e me arrependo de todos os meus pecados. Me perdoa que eu fiz o Senhor ir para aquela cruz por causa dos meus pecados. Mas eu te agradeço, Senhor, porque pela Tua graça o Senhor me salvou. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu te servirei até o Senhor voltar. E eu te confesso como único e suficiente Salvador da minha vida. E eu quero orar por vocês. Senhor Jesus, aqui estão meus irmãos. E eu, como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, te louvo, Senhor, porque Tu ganhaste cada precioso coração. Que o Teu Santo Espírito habite neles. Que o Senhor os guarde, livre eles de todo mal, ajude nessa caminhada, repreenda toda a retaliação das trevas, conecte ele com pessoas que amam a Deus para ajudá-los nos primeiros passos, e que eu possa estar diante aqui de pessoas que Te amam tanto, Senhor, que nenhuma circunstância vai fazer o Seu amor diminuir pelo Senhor. Assim eu oro, Senhor, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: amém.
por gentileza, tem um presente da igreja para vocês aqui. Sobretudo um livro. Que eu, se ganhasse esse livro, hoje eu anotava a data de hoje, escrevia assim: o começo, o novo começo da minha vida. Bênção, a gente vai estar junto. Agora, irmãos, nós vamos começar o culto das 9h05. Amém? Não amém, né? Levante as suas mãos para os céus. Semana abençoada para você. Amanhã, 5 da manhã, nós estaremos aqui orando. É uma questão de necessidade, onde a igreja triunfa é orando. Amém? Então, se você puder vir, será uma bênção. Amém? De 5 a 6, você é o nosso convidado. Orarmos aqui, buscarmos a face do Senhor. Nós vamos orar também pela Kátia, a esposa do nosso irmão, que já está recebendo milagres da parte de Deus. Trouxe até a sogra, me perdoe, eu tenho que fazer essa oração. É um milagre enorme que Jesus está fazendo. Trouxe até a sogra aí, ó. Grande é a tua prova, hein, serva? Vou orar por ti. A glória vai ser maior. Essa é a mulher de fé, né? Glória a Deus. Ou ele conserta ou Deus leva. Vamos orar. Senhor Jesus, tua filha está naquele hospital. Mas a minha tranquilidade é que ela não está sozinha. A melhor e mais importante companhia está com ela a todos os momentos, que é a tua presença, Senhor. Continua operando os teus milagres ali, porque ainda tem obra para o Senhor fazer através da vida daquela mulher. Renova as forças do teu filho, a fé do teu servo, guarda sua mãe, e nós estamos aqui prontos para te exaltar hoje e quando ela retornar, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o teu propósito. Assim nós oramos pedindo esta bênção de cura, de vitória, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua preciosa vida, e os irmãos que aguardam a vinda do Senhor Jesus, digam amém. Amém. Não saia daqui sem saudar o seu irmão da maneira que você julgar segura. Bênção.